Olá pessoal, sou Samuel Leite e essa é mais uma edição do Boletim Transformação Digital CBN especial Coronavírus. Bom, como a gente vem recorrentemente dividindo com você, meu caro ouvinte, a gente está nessas últimas edições tentando fazer um overview de como a tecnologia, como o mercado de transformação de tecnologia e inovação está sendo impactado e está de alguma forma também contribuindo no combate à pandemia do Covid-19. E a gente então separou hoje algumas notícias interessantes dentro dessa agenda de combate, sobretudo onde a tecnologia é, como eu mencionei, um protagonista. Uma das coisas curiosas que vem acontecendo recentemente é iniciativas de alguns governos que estão, de alguma forma, cruzando, sobre a opinião, evidentemente, de alguns organismos, uma linha tênue entre privacidade e precaução, digamos assim. Um exemplo prático desse dilema que a gente está vivendo agora foi as medidas que o governo de Israel tomou de monitoramento de pacientes que testaram positivos para o Covid-19. Então, eles desenvolveram uma tecnologia de rastreamento e é uma tecnologia que eles na verdade, já se utilizavam no passado, mas que agora está monitorando os últimos passos ou as últimas conexões ou as últimas ligações e contatos que esse paciente positivo teve antes de ser oficialmente uma pessoa infectada pelo vírus. A ideia do governo de Israel é que eles possam, a partir desse mapeamento, comunicar as pessoas que tiveram contato a esse paciente infectado por meio de mensagens, enfim, por meio de comunicados, e monitorar todos esses agentes, aí, essas pessoas, para eventualmente, em caso de uma contaminação assintomática, ou seja, que uma contaminação tenha acontecido antes efetivamente dos sintomas, que essas pessoas que tiveram contato com esse paciente em questão possam ser notificadas e a partir deste momento possam eventualmente procurar tratamento ou que sejam de fato isoladas para evitar outros contágios. Então a causa é nobre, evidentemente. Já era uma tecnologia, como eu mencionei aqui, bastante utilizada em situações de combate a terrorismo, mas existe uma observação que inclusive foi alertada pela Associação dos Direitos Civis de Israel, que entende que isso abre um precedente perigoso. Enfim, esses são os prós e contras do momento que a gente vive. É um momento de decisões que eventualmente vão se esbarrar nessas premissas relacionadas à privacidade. Um outro assunto bastante interessante que a gente vem percebendo nos últimos tempos em meio a quase destruição de valor de algumas empresas, quando você percebe a queda abrupta que muitas ações da Bolsa tiveram, se não quase a totalidade das ações comercializadas no mercado de valores do Brasil e do mundo, né? Só para você ter uma ideia, desde o início dessa inicialmente epidemia e agora pandemia, estima-se que o Ibovespa, que é o índice brasileiro de ações comercializadas na Bolsa, caiu aproximadamente mais de 45%, ou seja, de fato é quase um derretimento do valor dessas empresas. Existe uma empresa que caminhou no sentido contrário, e é uma empresa americana, na verdade, a Zoom, que é uma empresa bastante conhecida, quem já tem algum tipo de conhecimento com a prática de reuniões remotas, né? A Zoom, na verdade, é uma espécie de um concorrente ali do Skype, e o fato é que com o início da pandemia e agora do isolamento social, as empresas precisam continuar, de fato, trabalhando, precisam continuar com as suas agendas e cada vez mais essas empresas estão se valendo de tecnologias de transmissão remota. E a Zoom, como eu mencionei, essa empresa, ela viu suas ações valorizarem de 76,73 dólares o papel, aí perto de 21 de janeiro, que foi mais ou menos quando se teve os primeiros casos divulgados do novo coronavírus, para algo em torno de 110 dólares recentemente, aqui no final da semana passada.
Então é um crescimento abrupto, sobretudo na contramão do que está acontecendo com o resto do planeta. Então dá para ver que de fato existem situações e o investidor, aquela pessoa mais atenta, consegue perceber essas oportunidades de investimento e se valer de movimentos como esse, onde empresas de tecnologia, agora de ensino à distância, aqui no Brasil a gente tende a chamar isso de teletrabalho, né, que a gente está usando para a prática de home office, né, ou de trabalho remoto. Enfim, as empresas tendem a cada vez mais olhar para isso com atenção e é natural que os players que atuam nesse segmento tenham as suas ações valorizadas. E por fim, para a gente terminar de certa forma o nosso boletim de hoje, o que chama muita atenção também foi um movimento que inicialmente aconteceu na Europa, né? Aconteceu na verdade na semana passada, que foi que um comitê, na verdade, que cuida dos interesses de conectividade da União Europeia entrou em contato com o pessoal da Netflix e de outras plataformas, Hulu, Apple Plus e outras plataformas de streaming, para sugerir que a Netflix limite a banda de transmissão dos seus conteúdos para o que eles chamam de transmissão standard, que não é a transmissão de alta velocidade. E os Estados Unidos fez um pronunciamento nesse sentido ontem, então é um assunto bastante recente, e o que eles, de certa forma, alegam é que eles entendem que as redes de internet domésticas talvez não estejam preparados para um contingente de milhões de pessoas isoladas em suas casas por semanas. Então essa é uma preocupação muito grande das autoridades, das operadoras, para que o volume de dado trafegado não eventualmente inviabilize a conectividade global e, por sua vez, crie um caos, um apagão, digamos, de conectividade, que seria algo complicado de se imaginar num cenário como esse. Se tem alguma coisa para piorar, seria não teremos internet por um tempo, né? Mas, enfim, por hora, nada muito alarmante, apenas esse ponto de atenção, digamos assim, desses órgãos que controlam, que de alguma forma representam as operadoras e as autoridades ligadas à conectividade na Europa e nos Estados Unidos. É isso, meus amigos. Esse é o boletim CBN Transformação Digital de hoje. Queria, por fim, além de agradecer a audiência que vem crescendo muito nesses últimos dias, pedir a gentileza de contar com você, meu caro ouvinte, para passar a mensagem para frente, para indicar esse podcast para outras pessoas, para indicar esse podcast para os seus amigos, para dar um review lá positivo para a gente na Apple Podcast, para seguir a gente no Spotify, porque isso ajuda bastante a gente a transmitir essas informações, sobretudo no momento onde os meios ditos mais oficiais ou mais tradicionais estão, de certa forma, entrando aí, estão com um acesso absoluto, e isso ajuda, e a gente precisa ter outras formas também de divulgação de informações de interesse geral da população. A última mensagem do dia é dizer que a gente, aqui no portal CBN Campinas, a gente acabou de publicar uma arte, né, um espaço com os dados oficiais do Covid-19 no município de Campinas. Então, se você quiser saber como é que está o número de casos oficiais, de casos descartados e de casos que ainda estão sob investigação, na home do site portal CBN Campinas você vai encontrar esse espaço onde a gente vai estar de tempos em tempos atualizando com dados oficiais. Então, circula-se muita coisa por aí, nem tudo é fato, tem muita coisa que não procede, então é fundamental se informar nos canais oficiais. É isso, muito obrigado pela tua audiência e paciência, que todos tenhamos brevemente notícias positivas, notícias que possam trazer para a gente muito mais alegria do que tristeza, mas esse é um momento de reflexão também, de cuidar dos nossos, e eu espero profundamente que você faça isso também, cuide dos seus. Até mais, um grande abraço.